Jesus e aos nossos amigos também com esta mesma paz. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão que nos convidou nesta noite para estarmos trazendo esta palavra. Creio eu que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero louvar a Deus pela vida também do nosso outro irmão aqui, que eu ainda não conheço o nome, mas que Deus possa continuar grandemente. Tenho acompanhado esses homens de Deus e tem feito um excelente trabalho, tem alcançado várias cidades, né? E eu creio que através desta programação Deus tem alcançado muitas vidas. Em Miranda do Norte nós estamos lá trabalhando na Secretaria de Missões e a gente sempre tem acompanhado os nossos queridos irmãos. Quero nesta oportunidade parabenizar por essa atitude de levar o evangelho aos corações, viu, meu irmão? Que Deus abençoe. Quero convidar você, meu amado ouvinte, você que tem Bíblia em casa, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, versículo 1, somente até o 5. Vamos ler. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias ao rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado ouvinte, você que acompanha esta programação através das redes, né? Queremos aqui apresentar diante de você esta passagem que fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem conhecido na época de seu pai Acás. Ele estava sobre o governo de Jerusalém. E a palavra nos diz que no reinado deste homem de Deus, ele enfrentou grandes dificuldades. Por exemplo, no capítulo 36 do livro de Isaías, você vai ver que o seu pai, anteriormente ele faz um acordo, uma aliança, um círculo de amizade com o rei da Síria. E assim a Síria tinha outro círculo de amizade com o reino do norte, e assim sucessivo. Então o que aconteceu é que o rei da Síria começou a visar o reinado de seu pai Acás. E a palavra nos diz no versículo 36 que no ano 10º, aquele rei da Síria adentrou dentro das cidades fortes de Judá e ali a tomou. Ou podemos observar que o rei da Síria trouxe costumes errados, idolatria, enfim, coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus, o Deus de Israel. E foi um desafio para o rei Ezequias naquela época, porque até então o rei da Síria tinha outras amizades, enfim. No capítulo 37, a palavra nos conta que Ezequias soube de um mensageiro que o rei da Síria com o rei da Etiópia iria guerrear contra Jerusalém, contra o seu reinado. E a palavra nos diz que ele se desesperou diante daquela situação. Ele ficou angustiado. A palavra diz que ele rasgou as suas vestes quando soube que o seu reino estava sob ameaça daqueles reinados fortes. E a palavra nos diz que mediante essa situação, no versículo 14 do capítulo 37, ele correu para a casa do Senhor
E ali ele clamou ao Senhor com grande voz. Ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos, ouve sobre, ó Senhor, os olhos, ouve, Senhor. Observe aqui que o rei Ezequias, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor por misericórdia. E mediante aquele clamor que ele faz ao rei, ao nosso Deus, a palavra nos diz que o Senhor se compadeceu do rei Ezequias. E até então, Deus deu livramento àquele rei. No versículo 36, do capítulo ainda 37, a palavra vai nos dizer assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. O Senhor enviou um anjo ao arraial dos sírios. O Senhor entrou na frente daquela situação. E a palavra diz que mediante o clamor deste homem de Deus, o Senhor deu livramento. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui onde nós vamos entender, meus queridos irmãos, que a oração, o clamor, ela tem de grande importância. Quando nós entregamos na mão do Senhor as nossas ansiedades, quando nós entregamos na mão do Senhor as nossas preocupações, e quando nós entregamos na mão do Senhor tudo aquilo que de certa forma tem nos perturbado, o Senhor com certeza, Ele supre as nossas necessidades. Agora precisamos fazer assim como este rei. A palavra nos diz que mediante aquela situação difícil, ele não lembrou de outro lugar senão a casa do Senhor. Ele correu para a casa do Senhor. E ali a palavra nos diz que ele se derramou diante de Deus. E ali ele clamou. E até então foi aí onde Deus entrou com providência na vida daquele homem de Deus. Então eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação nesse momento, mas eu quero dizer que esse teu problema não é nada para Deus. Deus pode suprir as tuas necessidades, mesmo que seja algo muito sério, assim como o problema deste rei. E no capítulo 38, você vai ver Deus também dando livramento, mas de alguma forma o Senhor também traz aqui um despertamento na vida do rei, aonde a palavra nos diz que Deus falou com Isaías, o profeta Isaías na época, e disse para Isaías: Isaías, vai até ao rei Ezequias e diga para ele que a enfermidade a qual ele está passando será para a morte. Será para a morte. E a palavra nos diz que quando Ezequias ouviu isso da boca do profeta Isaías, filho de Amós, a palavra nos diz que o rei Ezequias, mais uma vez, ele clamou ao Senhor. Só que dessa vez foi diferente. A palavra nos diz que ele virou o seu rosto para a parede. E ali clamou ao Senhor com grande voz. E ali clamou ao Senhor com grande angústia. E ele disse ao Senhor no versículo 3: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que o profeta, quando foi entregar o recado, a mensagem para o rei Ezequias, aquele profeta, ele destacou a palavra em dizer: coloca a tua casa em ordem. É importante a gente frisarmos nesta palavra. Observe que aquele rei, quando ele percebeu que ele necessitaria com certeza se voltar para Deus. Observe que no versículo 3, ele diz assim: Senhor, eu tenho andado, ou seja, eu andei, né? Significa que diante de algum momento de sua vida, ele não estava mais, como é que se diz, à vontade, ele não estava de conformidade aos olhos do Senhor. E a palavra nos diz que aquele rei, ele, mediante aquela situação, ele virou o rosto para a parede, e ali ele clamou ao Senhor com grande voz, ele pediu misericórdia. E a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que Deus mais uma vez se inclinou para o rei Ezequias. A palavra nos diz que Deus enviou mais uma vez o profeta,
e diz: vai lá ao rei Ezequias novamente e diga para ele que eu acrescentarei ainda mais 15 anos. Olha só a bênção de Deus na vida daquele rei, né? Para quem estava praticamente despachado, né? Estava despachado. Não tinha mais nenhuma expectativa de vida. De repente, ser acrescentado 15 anos foi de grande vitória. Até então nós podemos ver que a partir do versículo 9 do capítulo 38, o rei Ezequias aqui escreve cânticos ao Senhor, sendo grato pelo livramento, né? Meus queridos irmãos, enquanto eu li esta passagem, eu pude entender que o nosso Deus é um Deus que ouve as orações, é um Deus que atende ao clamor. Mas é importante, meus queridos irmãos, nós de certa forma fazemos como o apóstolo Paulo disse nas suas cartas aos livros de Coríntios. É importante que o homem venha examinar a si mesmo, analisar a sua vida, analisar a sua casa, analisar a sua estrutura, né? Assim como Deus cobra do rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu tenho para você nesta noite, você que está acompanhando esta programação: como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Quando nós falamos de casa, se refere a todos os sentidos. A tua vida espiritual, como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Será que a tua casa não está precisando de um conserto, assim como este rei, né? E é importante nós entendermos, meus queridos irmãos que ouvem a palavra do Senhor, que para a gente colocar a nossa casa em ordem, para Deus agir, para Deus intervir em nossas vidas, para Deus agir com providência, não precisa de muita coisa. Precisa simplesmente a gente reconhecer, a gente entendermos, a gente fazermos uma autoanálise nas nossas vidas. É importante isso. Eu me recordo agora daquela passagem lá em Mateus 18, aonde os discípulos de Jesus caminhando ali com Jesus, e alguns deles começam a indagar um com os outros, dizendo: será qual de nós será o maior no reino do céu? E até então a palavra nos diz que eles chegam até Jesus e perguntam para Jesus: Jesus, quem de nós aqui será o maior no teu reino? Né? E Jesus, diante daquela situação, Jesus olhando para ele disse: olha, se vós não vos converteres, não vos arrepender dos seus maus caminhos, se vós não vos se tornardes como criança, de modo algum entrarás no reino do céu. Observe que esta palavra de Jesus, esta fala de Jesus, foi muito forte aos corações. Os discípulos de Jesus, pelo fato de que eles foram homens escolhidos a dedo por Jesus, homens que de certa forma acompanharam os milagres de Jesus, homens que viram os prodígios de Jesus de Nazaré, eles pensavam consigo: nós temos um lugar especial, nosso lugar já está garantido, a salvação já está certa nas nossas vidas. Mas Jesus quebra todo aquele pensamento quando eles perguntam para Jesus: olha, se vós não vos converter e não vos fizerem como criança, de modo algum entrarás no reino do céu. Jesus estava dizendo para eles da seguinte forma: olha, e se vós não vos converter, e se vós não se arrepender todos os dias de seus pecados, de forma alguma entrarás no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos que todos os dias nós temos que fazemos uma análise da nossa vida. Todos os dias nós devemos arrepender dos nossos pecados. Todo dia nós devemos fazermos uma grande análise das nossas vidas e sabermos se a nossa vida está de conformidade aos olhos de Deus ou não. E quando Jesus disse: se vós não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no meu reino. O que é que Jesus está tentando falar nesta fala? Não é que eles deveriam agir como criança, não é que eles deveriam de certa forma sair brincando como menino, não. Jesus está falando de dependência. Jesus está falando que é necessário que o homem venha arrepender de seus pecados, venha reconhecer as suas faltas para com Deus, mas também que o homem venha se colocar na dependência de Deus, assim como uma criança também é dependente de seu pai. Uma criança recém-nascida, ou até uma criança de até a uns 10 anos, ainda depende do seu pai para tudo. É para comer, é para vestir, enfim. Assim também nós devemos trazer para as nossas vidas este sentimento
Sentimento esses, meus queridos irmãos, que nós devemos nos tornarmos mais dependentes de Deus. Não acharmos que somos dono dos nossos narizes, não achar que somos dono das nossas próprias vidas, não achar que nós devemos sair fazendo por aí tudo o que bem quer e depois simplesmente quando partimos para a eternidade, que isso é de fato uma certeza na vida do homem, é que a gente vai ser salvo. Não, mas devemos correr atrás, devemos com certeza fazermos a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 55 e versículo 6, ele também fala sobre isso, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Invocai ao Senhor enquanto se pode achar, ou seja, a graça de Deus, o perdão de Deus, o conserto do homem ainda com Deus, ainda está de pé na vida do homem. Mas existe uma situação que depois que o homem partir desta vida, se ele não estiver em comunhão com Deus, se ele não estiver em obediência, se ele não estiver, de certa forma, com sua vida preparada para com Deus, aí será muito tarde para a vida do homem. Então a melhor coisa, meu amado ouvinte, é você procurar logo Jesus Cristo de Nazaré. Porque enquanto você procurar o mais cedo, o mais rápido possível, com certeza a misericórdia do Senhor vai ser alcançada na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe em seu amor e em sua graça. E eu quero agradecer por esta oportunidade, né? Para mim é uma coisa inédita estar levando a palavra assim, né, ao vivo, mas eu louvo a Deus por isso, certamente porque Deus tem nos dado privilégio, né? Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Jardiel e pela vida do nosso querido irmão também. Que Deus abençoe em nome de Jesus.